Morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Ele estava internado no Hospital Mater Dei, na região centro-sul de Belo Horizonte, desde o dia 3 de janeiro, com um quadro de insuficiência respiratória aguda. Era a quarta internação desde novembro de 2024. Na noite da última terça-feira, Noman sofreu uma parada cardiorrespiratória, precisou ser reanimado pelos médicos e a morte foi oficializada pela Prefeitura de Belo Horizonte. O repórter João Felipe Lolli está no Hospital Mater Dei atualizando a situação. Lolli, muito boa tarde. Boa tarde, William Travassos, confirmando 1h05. Falamos ao vivo aqui da portaria do hospital, que em instantes deve conceder acesso aos jornalistas para uma entrevista coletiva marcada para as 2h com a equipe médica que vinha sendo responsável pelo tratamento do ex-prefeito Fuad Noman. A gente lembra, em agosto do ano passado, Fuad anunciou publicamente que havia sido diagnosticado com um câncer, um linfoma não Hodgkin, um tipo de doença que atinge o sistema linfático. O prefeito foi submetido a tratamento com quimioterapia, houve queda de cabelo, houve também perda de peso, alterações na aparência do prefeito, que mesmo debilitado prosseguiu com a campanha eleitoral e acabou eleito na sua primeira eleição em que disputava a cabeça de um cargo majoritário. Ele havia sido eleito vice-prefeito junto com Alexandre Calil e, ano passado, foi então eleito prefeito de Belo Horizonte. Tomou posse de forma online, numa sessão na Câmara de Vereadores, onde ele se conectou por meio de uma videoconferência e desde 3 de janeiro, início deste ano, estava internado aqui no Hospital Mater Dei, onde ontem, como você disse, sofreu uma parada cardíaca e hoje, no final da manhã, acabou falecendo. Fuad tinha 77 anos, ele nasceu em junho de 1947, pai de 2 filhos, um deles está aqui, Paulo Henrique, o outro, Gustavo, está fora do país, em viagem, em deslocamento, devendo chegar a Belo Horizonte amanhã. É ainda avô de 4 netos. O prefeito deixa, além de filhos e netos, a viúva, a esposa, Dona Mônica. Expectativa então, William, para que sejam informadas questões de ordem médica nesta coletiva de imprensa, da equipe médica que vinha acompanhando o prefeito. Ao longo desta quarta-feira, outras repercussões também são esperadas. O prefeito Álvaro Damião, que estava interinamente à frente da prefeitura e agora, com o falecimento de Fuad, vai assumir a titularidade do cargo, esteve aqui, chegou por volta do meio-dia, permanecendo cerca de 20 minutos na parte interna aqui do hospital e na saída disse breves palavras aos jornalistas, com a voz embargada, visivelmente emocionado, lamentou ter tido pouco tempo de convivência com Fuad, teceu elogios ao ex-prefeito, dizendo tratar-se de uma pessoa muito afável e ainda uma pessoa com um senso e um espírito público muito elevados. Álvaro Damião disse que está decretado o luto oficial em Belo Horizonte, as bandeiras na sede da prefeitura já foram hasteadas a meio mastro e ainda, segundo Álvaro Damião, ele e os demais belo-horizontinos que puderem devem direcionar orações à família de Fuad, que passa por essa perda, por esse momento de tristeza. Eu falei também, William, com 2 secretários do primeiro escalão da Prefeitura de Belo Horizonte, pessoas com quem Fuad Noman convive desde 2017, quando passou a integrar a equipe de governo do prefeito Alexandre Calil, inicialmente na Secretaria de Finanças. Essas 2 pessoas revelaram estar muito abaladas, disseram que Fuad era uma pessoa muito querida, mesmo pelos subordinados, mesmo diante das cobranças. Era alguém de um trato afável e carinhoso, respeitoso, sempre ouvindo as ideias e empenhando energias para executar as suas propostas. Estes secretários, então, abalados e lamentando a partida de Fuad Noman, confirmada no final da manhã desta quarta-feira. Eu retorno a você, William Travassos, seguindo aqui à disposição para mais informações e mais repercussões acerca da partida de Fuad Noman aos 77 anos. Obrigado, Lolli. Agora nós vamos, então, à sede do Poder Executivo do município, vamos à Prefeitura, onde está o repórter Kleber Ribeiro. Kleber, muito boa tarde. O Lolli antecipou, dizendo já que a bandeira está a meio mastro em todo o município, né? Inclusive, você acompanhou essa cerimônia, correto?
Exatamente, William. Boa tarde para você, para quem nos acompanha, confirmando 1h10. Falamos ao vivo aqui da Avenida Afonso Pena, 1212, sede da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Onde agora há pouco guardas municipais estiveram por aqui e atearam então a bandeira a meio mastro em sinal de luto, né? A partida do prefeito Fouad Noman. Agora há pouco a gente conversava aqui também com alguns servidores que saíam para o almoço e muitos deles, né? Consternados, muito tristes, inclusive alguns até com a cara ali de choro, olhos lacrimejando, porque segundo eles, não quiseram gravar a entrevista, né? A gente respeita, mas segundo eles, o prefeito Fouad era uma pessoa muito humana, sempre cumprimentava, passava aqui pelos servidores, até parava para bater papo, tomar aquele cafezinho, sempre perguntava como é que os servidores aqui da prefeitura estavam, ou seja, parece que todo mundo aqui na PBH tinha muito carinho pelo Fouad Noman, que partiu no final, né? Desta quarta-feira. A gente acompanha aqui também na porta da prefeitura alguns veículos de imprensa já posicionados por aqui, a guarda municipal também já fazendo toda a segurança, e quem passa por aqui, né, conversa com a gente também, os munícipes, os moradores de Belo Horizonte, perguntando por que dessa mobilização toda aqui na porta da prefeitura. A gente, claro, né, informa essa partida do prefeito, e aí então muita gente lamenta também, né, diz que estava orando por ele, que tinha escolhido, né, votado ele na última eleição, e infelizmente Fouad Noman deixou aqui a prefeitura e também a família nessa quarta. A gente segue por aqui acompanhando essas primeiras horas de luto da prefeitura de Belo Horizonte e, claro, voltamos com mais informações durante a programação da Itatiaia. William. Kleber, eu tenho um chamado de Brasília, Edilene Lopes, e a repercussão no Distrito Federal. Edilene, boa tarde. Boa tarde, William Travassos. Boa tarde aos ouvintes do Itatiaia Agora. Há uma missão internacional, conforme a Itatiaia está acompanhando, acontecendo no Japão. O presidente Lula está lá com os presidentes da Câmara e do Senado e também os dois ex-presidentes, Lira e Pacheco. E a informação que nós temos, pelo que nós apuramos aqui, é que o presidente Lula está preparando também um posicionamento, uma nota para lamentar a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, que é do PSD, partido de Fouad Noman, já divulgou sua nota lamentando a morte do correligionário, assim como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, outro PSDista. Ambos estão no Japão acompanhando o presidente Lula. Pela apuração que nós temos até o momento, Alexandre Silveira estará no Brasil amanhã à noite. Ele volta do Japão, já voltaria para participar desse evento nacional do PSD que iria acontecer em Belo Horizonte e foi cancelado pouco antes da morte de Fouad Noman. Já Rodrigo Pacheco deve permanecer na missão internacional com Lula, porque ele também vai na etapa do Vietnã, que acontece no final de semana. Gilberto Kassab era uma presença prevista aí na capital mineira, ele que é o presidente nacional do PSD, participaria deste encontro que começaria amanhã e terminaria no sábado. Ele e outras autoridades PSDistas, como Ratinho Júnior, governador do Paraná, e como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mas o evento foi cancelado. De toda forma, Gilberto Kassab está avaliando a possibilidade de ir à capital mineira para acompanhar o velório e o sepultamento do prefeito Fouad Noman. Repercute bastante aqui entre as autoridades. A bancada mineira na Câmara Federal também divulgou os seus préstimos ao prefeito de Belo Horizonte, à família do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. A bancada mineira aqui na Câmara dos Deputados, o William Travassos, é coordenada por um deputado PSDista, um correligionário de Fouad Noman. É o deputado federal Luiz Fernando Faria. Então, as autoridades já estão se pronunciando, o presidente Lula deve se pronunciar daqui a pouco também, e o evento nacional do PSD, conforme nós informamos em primeira mão, que acontece cada ano em uma capital diferente, seria em Belo Horizonte, seria uma homenagem a Fouad Noman, que é do partido, mas foi cancelado por causa da piora do quadro de saúde dele na parte da manhã, e logo na sequência foi confirmada a morte do prefeito da capital. Então repercute bastante, todos os veículos de imprensa nacional estão dando a morte de Fouad Noman, já que é prefeito e era prefeito de uma das principais capitais do Brasil. Então repercute muito no mundo político a morte do prefeito de BH.
Edilene, já você volta, tem o chamado do Mardélio Couto, ele está a caminho da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. De volta ao Estado de Minas, Mardélio Couto, boa tarde. Boa tarde para você, William Travasso, boa tarde para o ouvinte que acompanha o Itatiaia agora. A repercussão aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos ouvir agora a maior autoridade do PSD, o partido de Fouad Noman, aqui em Minas Gerais, o deputado Cássio Soares, que tinha uma relação de amizade com o prefeito. Para situar o nosso ouvinte, desde o início, Cássio Soares defendeu a candidatura à reeleição de Fouad e ele fala agora na Itatiaia a repercussão, falando da trajetória política do prefeito Fouad Noman. Belo Horizonte, Minas Gerais, hoje está em luto. Perdemos um grande homem público, um grande ser humano. Perdemos o nosso prefeito da capital, Fouad Noman, o amigo Fouad, o nosso PCdista que foi reeleito prefeito de Belo Horizonte e ao longo dos últimos dias, dos últimos meses, vinha lutando contra os efeitos de um tratamento de câncer já aos seus 77 anos de idade. Damos aqui todas as condolências, o nosso profundo pesar a toda a família, a sua esposa Mônica, aos seus filhos, netos e a todos os belo-horizontinos, que tem um carinho muito especial pelo nosso amigo Fouad. Nós do PSD, eu enquanto presidente estadual do PSD, mas muito mais, enquanto o amigo que me tornei do Fouad ao longo dos últimos anos, eu reconheço toda a sua condição de pessoa maravilhosa, preparada, iluminada e que contribuiu muito para o progresso e crescimento da nossa capital de Minas Gerais. Então, dessa forma, todo o nosso PSD está em luto e desejo à família muita força nesse momento e que Deus esteja com vocês. Bom, Mardélio... É o presidente do PSD em Minas Gerais, Cássio Soares. Travassos. Bom, já o Mardélio volta, toda a equipe da Itatiaia. Eu preciso fazer um intervalo e eu queria dizer, eu preparei um material especial em função de tudo que esse homem representou aqui, para Belo Horizonte, tudo que ele fez, e eu gostaria muito que você acompanhasse com a gente aqui na Itatiaia. Já eu vou para Brasília, a gente vai girar na Câmara de Vereadores, no Mater Dei, no hospital onde estava internado o Fouad, na Assembleia Legislativa, a repercussão das autoridades.